Bem-vindos ao Causa e Efeito. De acordo com as Nações Unidas, a cada 2 minutos morre uma mulher devido a complicações na gravidez ou no parto em todo o mundo. Na Guiné-Bissau, estas complicações estão entre as principais causas de morte das mulheres em idade reprodutiva. Os especialistas defendem por isso que é urgente melhorar a qualidade dos serviços de saúde. Analisamos este tema com a pediatra e pesquisadora Alexandra de Castro Vasconcelos e Rita Maleita, que é representante da AMI, que nos fala a partir da Guiné-Bissau. Sejam ambas muito bem-vindas. Alexandra de Castro Vasconcelos, comece por si. Desde logo, o que é que justifica ainda estes números tão elevados? Eu queria agradecer este convite e a oportunidade de fazer esta discussão tão importante. A Guiné-Bissau, portanto, quando vimos estes números, são números muito preocupantes, porque, como diz, os objetivos do desenvolvimento do milénio era chegarmos a 2030 com 70 mortes por cada 100 mil nados vivos. A Guiné-Bissau, há 10 anos atrás, quando tive a oportunidade de conhecer, tinha já 900, este número 900 já existia e, portanto, houve uma redução, porque em 2017 já a OMS falava que tinha havido uma redução para 740, 600 e agora surgem estes dados de um número outra vez de 900 mulheres. Só para percebermos, em Portugal morrem 8 mulheres por cada 100 mil. Estamos a falar de uma magnitude muito preocupante. Nós vivemos todos no século XXI, mas não temos todos acesso às tecnologias e à segurança na saúde. Portanto, a Guiné-Bissau está fragilizada neste momento em relação aos seus recursos limitados. Portanto, tem recursos abundantes em termos de natureza, de vida humana, mas de facto falha nesta ajuda à mãe e ao recém-nascido. Portanto, uma mãe já são só 2 seres, não é? Temos a mãe sempre em união com o seu bebê, o feto que está em desenvolvimento. Portanto, a saúde da mãe e a saúde do recém-nascido são una. Portanto, o que afeta a mãe afeta o recém-nascido. E, por isso, nós não podemos nunca falar só da mãe. Estamos a falar, eu como pediatra defendo sempre a mãe e o bebê. E o que acontece neste momento é que temos aqui 3 perguntas a fazer à partida. Quando falamos nestes temas, o que é que está a acontecer? Portanto, quando falamos na mortalidade da mãe e mortalidade materna, estamos a falar na probabilidade que esta mulher morra desde que está grávida até aos 42 dias após o parto, sobre qualquer assunto que interfira com a sua saúde. Onde é que estas mulheres na Guiné-Bissau estão a morrer? Estão a morrer durante esta gravidez? Estão a morrer no momento do parto ou no período subsequente ao parto? Primeira pergunta. Onde é que elas estão a morrer? Estão a morrer, nós sabemos, portanto, que dos PALOPs, portanto, a Guiné-Bissau é que tem menos apoio do parto institucional. Só 45% das mulheres têm apoio e isto muda se estamos a falar de um contexto urbano ou rural, portanto, as mulheres... e aqui há outro problema que é os atrasos, o modelo dos atrasos. Há 3 atrasos importantes nestas mulheres para conseguirem... Primeiro é a mulher própria ter conhecimento dos sinais de alarme de que o bebê não está a correr bem. De quanto tempo é que ela demora a entender. Depois, quanto tempo é que ela demora a chegar, portanto, a sair, a ter os recursos de transporte para chegar a um local de saúde. E no local de saúde, se este lugar de saúde é o adequado para ela, porque a maior parte das vezes estes recursos são muito básicos e se houver uma complicação precisa de cesariana ou uma transfusão de sangue. Quando, onde? E uma última questão que seria... Porquê? Sim. Pergunto, Rita Maleita, conseguimos respostas para algumas destas questões? Muito bom dia. Primeiramente, agradecer aqui o convite, cumprimentar todos aí no estúdio. E, de facto, o que estão a falar é muito importante. Estas 3 perguntas do quando, onde e como, temos algumas respostas. Aliás, a maior parte delas, temos mamães grávidas que estão a morrer antes, durante o parto, e muitas das vezes com complicações que surgem também após parto. O onde realmente, no meio urbano e no meio rural, se bem que podemos dizer que a Guiné-Bissau, a sua distribuição, onde temos os agregados familiares, onde temos as casas,
onde estas mães estão, normalmente estão afastadas das estruturas de saúde. Estruturas de saúde estas que podemos falar de hospitais, que normalmente são localizados bem no centro da região, bem no centro da principal área da região, e depois temos alguns centros de saúde mais afastados. Se bem que muitas das casas não têm pleno acesso a estes centros de saúde porque estão afastados. Podemos também dizer que as vias de comunicação não são as melhores. Temos bastantes meses de chuvas intensas. Quem já esteve na Guiné-Bissau ou em algum país com o clima semelhante irá perceber como as estradas não estão boas, ainda mais com o clima, as estradas ficam piores e, portanto, os meios de acessibilidade são muito fracos e são inacessíveis. Temos mesmo, vamos imaginar uma mãe que queira recorrer a uma consulta pré-natal. Tem dificuldade em chegar, porque a maior parte das pessoas não tem carro particular, terão que se deslocar num outro carro. E, portanto, aqui também há o dinheiro para se poderem deslocar. Ao deslocarem, a via, muitas das vezes, não é melhor. E à chegada na estrutura de saúde, as condições, os equipamentos, muitas das vezes também não vão ao encontro de alguns quadros que podem surgir de maior dificuldade. E todas estas estruturas de saúde têm serviços de obstetrícia, por exemplo, e blocos de partos? Quantos hospitais, por exemplo, na Guiné-Bissau é que têm blocos de partos? Nós temos, portanto, em todas as regiões existe um hospital e em todos os hospitais tem sim o seu bloco de partos. Alguns centros de saúde também têm a capacidade de poder fazer esta assistência ao parto. Se bem que estes equipamentos, muitas das vezes, como eu estava a dizer, não vão em conta de todas as necessidades que existem no terreno. E mesmo os profissionais fazem o que podem com o que têm, muitas das vezes com o que não têm. E, portanto, há também alguma necessidade de formação em termos dos profissionais em algumas áreas e a falta de técnicos de saúde. Fala-se que é necessário colocar mais técnicos de saúde, e é verdade, não temos os necessários, mas ainda assim é importante realçar o facto de que é preciso garantir que os que já existem se mantenham, que tenham as condições e motivação, normalmente salarial, como para todos nós, para poderem continuar. Alexandra de Castro Vasconcelos, regresso assim para lhe perguntar, a propósito da aposta nos profissionais de saúde, a diretora regional do Fundo das Nações Unidas para a População falou na importância da formação de parteiras. Que trabalho essencial é que estas parteiras podem desempenhar num país como a Guiné-Bissau? Fundamental. São os elementos-chave para a mudança nestes contextos, porque elas conseguem abordar em várias áreas. Para já, elas normalmente estão sozinhas no momento de parto e, portanto, às vezes têm dificuldade quando há uma complicação, se vão abordar na mãe ou no recém-nascido, porque normalmente é uma situação difícil. Há situações que já há maneiras de ajudar, portanto, há técnicas básicas de reanimação do recém-nascido e da própria mãe para ter atenção com o tipo de complicações. Portanto, se elas estão... 25% das mães morrem por causas, no momento do parto, causas hemorrágicas, elas próprias já podem ter essa previsão de fatores de risco e há medicação que já podem instituir. Portanto, as enfermeiras nestes países têm a capacidade de administrar antibióticos, de dar oxitocina, de fazer a parte do parto, retirar, portanto, complicações, prever complicações, portanto, têm grande autonomia, mas precisam ser treinadas para antever quando é que há complicações, porque se as reconhecer com antecedência é mais eficaz a intervenção. Ter intervenções básicas, porque realmente os hospitais, portanto, há hospitais que têm alguma diferenciação, como Comura, como Bor, e outros que têm, o Hospital de Cacheu, isso tem grandes dificuldades de ter, coisas básicas, não é? Portanto, os fórceps, as ventosas, porque há uma obstrução, portanto... Para isso também são precisos recursos, não é? São precisos recursos, formação e realmente... perceber qual é a complicação, o que é que está a levar estas mães a morrerem. Porque a resposta a essa pergunta vai dar a intervenção. Isso é que é importante, porque há soluções de alto impacto, mas precisamos de perceber o fenómeno, o que é que está realmente a acontecer para aplicar sobre essa situação. Rita Maleita, porque é que o planeamento familiar é também considerado uma das principais formas para combater este flagelo da mortalidade materna na Guiné-Bissau?
Bem, o planeamento familiar é aqui um dos pilares para garantir a redução ou o aumento da taxa de mortalidade materna e, portanto, gostaria de lhe dar o caso, nós tivemos um projeto recente de promoção de saúde e direitos sexuais e reprodutivos numa das regiões, portanto foi um projeto piloto, e o que nós conseguimos constatar dos resultados no final do projeto é que realmente tínhamos o quê? Pessoas mais informadas em relação a métodos contraceptivos, a forma de acompanhar a sua gravidez, a importância da consulta pré-natal e, portanto, não só propriamente a mulher que está grávida, mas também a família. Portanto, falamos numa conjectura social em que temos alguns mitos associados às vezes à gravidez ou mesmo ao parto e, portanto, a desmistificação destes mitos revelou-se muito importante e até hoje continua, portanto, foi um processo que notámos bastantes resultados. E porquê que é importante? Porque termos pessoas informadas, uma comunidade informada, não estamos só a falar da mãe, estamos a falar de uma comunidade que por vezes também provoca alguma pressão nestas mães, falando também de maridos, pais e etc. Portanto, ter pessoas mais informadas que sabem da importância de recorrer à consulta pré-natal, que sabem da importância de verificar, de poderem fazer o rastreio se têm alguma doença sexualmente transmissível e, portanto, alguma infecção, para poderem perceber se depois, posteriormente, durante a gravidez, poderão ter alguma complicação ou não. Portanto, aqui nesta base, principalmente da prevenção, garantir o direito a esta acessibilidade à prevenção e ao rastreio. Dados de 2017 indicam que na Guiné-Bissau existiria 1,27 médicos para cada 10 mil habitantes. Um número extremamente baixo e inclusivamente mais baixo do que a média da região subsaariana, que é de 2,9 médicos para cada 10 mil pessoas. É fundamental também por isto aumentar o número de profissionais qualificados para garantir os cuidados de saúde na Guiné-Bissau. É importante, claro. E é importante ter mais profissionais com mais formação, mas reforçando o que disse há pouco, é importante garantir que os que estão fiquem. Realmente sabemos que a Guiné-Bissau tem alguma instabilidade política e, consequentemente, traz alguns problemas para estes profissionais que querem trabalhar, mas muitas das vezes acabam por não ter as condições, no caso, salariais para poderem continuar. E, portanto, é necessário mais técnicos de saúde, mas é necessário garantir que os que estão fiquem. Alexandra de Castro Vasconcelos, já falámos aqui dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030. É possível a Guiné-Bissau alcançar esta meta de 70 mortes por cada 100 mil nados vivos? Teria que ser uma intervenção muito importante e rápida, célere, com um custo de aposta, não é? Mas é que é uma aposta para o próprio Guiné-Bissau fazê-lo, porque os ganhos, portanto, há estudos cada vez mais do impacto destas intervenções no futuro do crescimento económico da saúde, que mudam, no fundo, toda a estrutura de um país. Agora, 70 mortes por 100 mil não é possível, mas qualquer redução, este caminho tem que ser feito, mesmo que seja para 2040. Não se podem manter as coisas como estão, e isso é que não. Portanto, acho que é realmente aumentar o apoio à grávida no momento do parto, principalmente no momento do parto, há de ser, provavelmente, porque 2/3 das mulheres morrem no momento do parto, portanto, essa há de ser a aposta, é fazer com que a mulher tenha um parto seguro. E depois o resto, a parte de pré-parto, portanto, todos os cuidados pré-natais e realmente a situação de fortalecer um sistema de saúde que permita dar esta resposta, portanto, rápida, célere, mesmo com os distanciamentos, mas há já essa capacitação é possível. Alexandra de Castro Vasconcelos, Rita Maleita, agradeço a ambas a participação neste Causa e Efeito.